Pessoas do sangue do tipo A, presta atenção. Saiu um artigo científico que não tem muito tempo, tem menos de um ano, que analisa o impacto que os embutidos têm na nossa vida. Todo mundo sabe que embutido, carne processada, tem conservante pra caramba, e lá tem uma porcaria, uma desgraça chamada nitrito. E quando a gente forma um radical livre a partir do nitrito, a gente forma uma coisa chamada peroxinitrito, que é altamente cancerígeno. E por incrível que pareça, na análise que os caras fizeram, eles conseguiram mostrar que pessoas do sangue do tipo A desenvolvem mais câncer de estômago e de duodeno comendo carne processada. Quer dizer, o sangue, pelo que a pesquisa mostrou, pessoas que são sangue do tipo O têm uma tolerância um pouco maior, pessoas do sangue do tipo B também, e a B entra na pesquisa quase que alinhado com o A. Existem prevalências, assim, de alguns tipos de câncer, ou eu vou ampliar um pouco a nossa conversa para não só tipo sanguíneo, mas, por exemplo, existe alguma prevalência desse tipo de câncer para pessoas com uma certa idade, ou mais para homem, mais para mulher? O que pega mais um, o que pega mais outro? Bom, falando em neoplasia é sempre bem complexo, né? Em câncer, enfim. O que a gente sabe hoje, tá? Quanto mais jovem é o surgimento de uma neoplasia ou de um tumor, maior a chance de ter influência genética. Então, por isso que você vai lá num geneticista, né? Minha mãe teve câncer de mama. A primeira pergunta é: Com que idade? com que idade? Boa. Por quê? Quanto mais cedo, maior a influência genética. Vamos até fugir um pouquinho do câncer, né? Já volto a falar disso. Sim. Mas diabetes tipo 1. Por que surge cedo? Porque tem uma alta influência Genética. genética. Então, ali até os 30, abaixo dos 30 anos, é a maior prevalência do surgimento dela, né? Agora, diabetes tipo 2, por que tende a surgir mais tarde? Porque ela depende muito mais dos fatores ambientais, alimentação e inatividade física, do que a do tipo 1. Do tipo 1. Né? Então, mas voltando à parte de neoplasia, dependendo do tipo de câncer, tá? Nós sabemos que no Brasil tem uma prevalência de um tipo de câncer, nos Estados Unidos outro tipo de câncer, na Europa outro tipo de câncer. Isso tem dois pontos, tá? Um deles é o genético, porque geneticamente a população brasileira é diferente da americana, que é diferente da canadense e assim sucessivamente. Outro fator, o ambiente. Que dispara ou não aquele gene. Que é, na verdade, o ambiente, ele é o gatilho, né? Ele é o dedo do gatilho. Tá? Existem 3 pilares que a gente fala na ciência que envolve genética. A genética, obviamente, isso é imutável. O nosso DNA a gente não muda. Né? A informação do nosso DNA a gente não muda. Então a gente nasce com uma Bíblia, que é o nosso DNA, ele está lá. Agora, o ambiente vai dizer qual é a página que vai ser aberta. Gostei disso, cara. Eu vou começar a usar isso aí. Gostei, Eu abro a gostei. página boa. By professor Eduardo. Eu abro a página boa ou a página ruim? Eu estou há 40 anos fumando. Eu estou há 40 anos estimulando genes ruins, genes inflamatórios, que vão influenciar em outras coisas no nosso corpo, inclusive a neoplasia. Um adendo. Galera que tá me ouvindo agora, presta atenção. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o açúcar e um monte de gente escreveu embaixo assim, ó. A galera que não quer mudar, o povo que tá caçando, ao invés de caçar argumento para mudar, tá caçando desculpa para não mudar. Mas um monte de gente escreveu assim embaixo, olha. O meu avô morreu com 90 anos comendo açúcar e fumando. Presta atenção no que o professor Eduardo está falando agora. O fato de uma pessoa ter passado por todo esse estresse de açúcar e álcool e ter sobrevivido, não quer dizer que todo mundo que está à sua volta esteja protegido tanto quanto. A gente tem que pensar sempre de maneira individual, moçada. Até porque do seu avô até você, olha quantos fatores foram entrando no jogo que seu avô não tinha. Então não é assim, meu avô morreu bem fumando e consumindo açúcar, que você vai estar protegido. Presta atenção, cara. Cada caso é um caso. Geneticamente são duas pessoas totalmente diferentes. Respondem a coisas diferentes, vão ter tendências a doenças diferentes. Mesmo vivendo em um mesmo ambiente. Podem viver na mesma casa, consumir a mesma comida, fumar o mesmo cigarro, mas eles vão ter influências e doenças diferentes.
E você sabe que muita gente bota nas costas e na conta da genética muita coisa que, na verdade, é ambiental e comportamental. Acreditava-se, por exemplo, que muitas doenças metabólicas ou doenças que, de alguma forma, influenciam na nutrição, elas fossem de fundo genético. Mas o que os caras começaram a observar? Que quando você analisa o comportamento de uma determinada família, você percebe que aquele comportamento é o que disparou aquela doença. Exemplo, o próprio diabetes do tipo 2. Acreditava-se que porque o avô, o bisavô, o trisavô tiveram diabetes do tipo 2, as pessoas dali para frente também teriam. Aí o que a pesquisa mostrou? Que, na verdade, aquela família tinha um tipo de alimento, que é o meu caso, por exemplo, minha família é de origem alemã. Bicho, pensa num povo que gosta de comer doce. Ave Maria, se você não for na casa da minha avó e não comer esse doce. E uma das coisas que eu via que a minha avó fazia muito eram aquelas sobremesas em que você carameliza o açúcar. O açúcar já é uma desgraça por natureza. Já é uma praga, o açúcar refinado é uma praga. Imagine isso caramelizado em que você cria uma acrilamida violenta ali, que é muito pior do que o açúcar sozinho. Aí você analisa o contexto da família e você vai perceber que aquilo não tem nada de genético. Ou pode ser que tenha uma parte, mas talvez o comportamento daquela família que tenha sido muito mais assim. Para algumas doenças na área nutricional, a gente vê assim, que existe o fundo genético, mas ele é muito pequeno. É mais comportamental do que qualquer outra coisa. Você falou agora do câncer de mama. O câncer de próstata também tem fundo genético ou não? Sim. Na verdade, a grande maioria, as neoplasias mais incidentes, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de mama e ovário, tem alta influência genética. Né? Por quê? E aí, às vezes, o paciente chega e pergunta assim, tá, Eduardo, mas por que eu tenho tanta tendência genética a tanto tipo de câncer? Não é um tipo só. Existem fatores que eles estão inseridos em todas as neoplasias, como a inflamação. Aquele paciente... Acidez, talvez. Também, aquele paciente que ele é geneticamente pró-inflamado, então aquele paciente que a qualquer coisa produz mais citocinas pró-inflamatórias, né, ele tem maior tendência a ter qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo de neoplasia. Aumenta muito a probabilidade. Exatamente. Como a gente responde à inflamação, como o nosso corpo responde à inflamação, é genético. Por quê? Como que o nosso corpo ele vai reparar um determinado tecido? Tem pessoas que têm uma excelente reparação e algumas pessoas e outras não. Mesmo criança. Isso é genético. Porque as informações para produzir todas aquelas proteínas, aquela cascata que envolve trilhões, trocentos genes, precisa ser produzido e precisa ter informação para isso. Então, respondendo a tua pergunta, sim, tá? A próstata tem incidência genética. Quanto mais eventos familiares anteriores, maior a chance de ter influência genética. Tá? Mas, para qualquer neoplasia, para não dizer todas, a genética é um fator. Tem o fator ambiental e tem o fator do estilo de vida que envolve o ambiental ou não. Inclusive emocional. O cara vive estressado, uma pilha de nervo o tempo todo, cortisolzão, o cara vai destruindo tudo. As catecolaminas vão um rolo triturando.